Boa noite. Eu sou Manuela Silva, advogada trabalhista, faço parte do GO Comunicação do Fórum Social Mundial da Democracia. Represento no fórum o coletivo Mulheristas, onde sou coordenadora jurídica. Sou fundadora do projeto Corona Amor, que trabalha com a população em situação de rua em meio à pandemia. Sou cofundadora do Mulheres pela Justiça e voluntária do projeto Tive Fome. Sou uma mulher negra, antirracista, militante, e que atua em defesa dos direitos humanos de mulheres que sofrem violência doméstica, e em especial da população em situação de rua. Nessa noite estamos aqui para fazer uma live e ter uma conversa sobre as graves violações de direitos humanos e gestão da pandemia, com Flávio Valente, que tenho a honra de apresentar resumidamente para vocês, mas que depois se apresentará de forma muito mais ampla e, com certeza, mais assertiva. Ele é um médico formado pela USP, mestre em saúde pública na Harvard, trabalha com direito humano à alimentação e nutrição adequada há 40 anos, tanto em âmbito nacional como internacional. Vem fazendo diversos trabalhos pelo mundo acerca da nutrição. Tenho a honra de poder conhecer em alguns trabalhos que ele vem fazendo. E hoje ele está aqui para dividir com a gente um pouco do relatório que ele pôde fornecer no Brasil e pelo mundo sobre as graves violações aos direitos humanos em meio à pandemia que ocorreram pelo governo federal no Brasil. Flávio Valente, a palavra está com você. Boa noite para todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma honra também estar com vocês. São parceiros de muitas épocas. Nós estamos lutando juntos faz tempo. Mesmo que não estejamos lutando pessoalmente juntos, nós estamos juntos nessa luta. E eu gostaria de dizer que foi uma honra especial ter sido chamado para coordenar a elaboração desse documento, que foi um documento de denúncia sobre as violações durante a pandemia, também por razões pessoais minhas, porque eu tive a oportunidade de ser um dos prisioneiros políticos da ditadura, e durante a minha prisão eu tive condições de conhecer pessoalmente o Major Tibiriçá, também conhecido por Miliante Ustra, um dos ídolos do nosso presidente. E, nesse sentido, é uma prestação de contas, de uma certa forma, que eu estou fazendo também em relação a essa relação dele com a ditadura. Eu acho que, independentemente de termos que manter a nossa distância política na análise dos fatos, nós temos que manter a história presente na análise dos fatos também. Nós não podemos separar os fatos da história e das coisas que acontecem. E a neutralidade é um símbolo da ausência de posições. Eu acho que nós não temos que ser neutros, nós temos que ser justos. E justo não significa ser neutro, significa encontrar as dúvidas, encontrar as causas, encontrar aqueles que cometeram alguma violação e responsabilizá-los pelos fatos e levá-los à justiça e aplicar a justiça dentro do necessário também. Eu gostaria de dizer que esse relatório é um relatório inovador, de uma certa forma, porque ele mescla organizações da sociedade civil com conselhos, que são conselhos tradicionalmente mistos de sociedade civil e governo, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional da Saúde, trazendo os dois para junto dos movimentos sociais, no sentido de fazer uma averiguação profunda das violações que ocorreram durante o período da pandemia. Eu vou citar alguns nomes das organizações que eu acho que é importante reconhecer os atores: a Articulação para o Monitoramento de Direitos Humanos do Brasil, o Fórum Nacional de Defesa do Direito Humano à Saúde, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Processo de Articulação de Diálogo Internacional, o Fórum Ecumênico ACT do Brasil, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, o Centro de Educação e Assessoramento Popular, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde
e o Conselho Nacional de Direitos Humanos. O grupo foi constituído com o apoio da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que também é uma novidade extremamente alvissareira, que a OPAS financia um estudo desse tipo, garantindo a independência da possibilidade da investigação. E nós conseguimos constituir o grupo de coordenação, conseguiu constituir um grupo importante de pesquisadores que já estavam fazendo trabalhos nas áreas relativas ao tema. Ou seja, não foi um processo exclusivamente dirigido ao processo de pesquisa, mas aproveitou o trabalho já em andamento de vários profissionais de várias origens que trabalhavam diretamente com os movimentos sociais mais afetados pela pandemia. E foi exatamente com base nesses relatórios parciais de 11, 12 grandes de pesquisadores que nós conseguimos constituir o documento Denúncia Internacional, que foi concluído em novembro e apresentado para a ONU e para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e para outros órgãos internacionais de direitos humanos. E que ainda será desdobrado, essa apresentação ainda será desdobrada de maneira mais específica para o Conselho Internacional de Direitos Humanos da ONU, para comissões específicas de direitos econômicos, sociais e culturais, direitos da mulher, para a Comissão contra discriminação racial, conselhos indígenas e assim por diante. Quer dizer, todos os grupos que nós identificamos como sendo grupos excluídos, afetados, violentados e violados pela pandemia, terão, de alguma forma, um acesso ao grupo, ao setor específico que trata dos temas no setor internacional. As questões mais importantes que nós encontramos, eu vou tentar fazer uma síntese breve para a gente poder bater um papo sobre o que aconteceu e para vocês perguntarem também em adição o que vocês têm interesse em saber mais. A principal denúncia que nós chegamos foi que houve uma profunda, intencional atitude do governo federal de não priorizar o trabalho de atendimento das recomendações internacionais da pandemia, no sentido de prevenir o espalhamento da doença. Existe uma clara intenção de que o presidente da República e seus assessores queriam causar o espalhamento mais rápido da doença, causando a tal da imunidade de rebanho. Eu acho que eles gostam de trabalhar com gado mesmo, entende? É o principal, eles querem passar o gado em todos os sentidos. Inclusive, eu acho que durante a pandemia essa foi a intenção deles, transformar o Brasil num grande rebanho para ser imunizado. E eu acho que essa atitude dele levou a que houvesse uma mortalidade no Brasil 4,8 vezes maior do que a mortalidade que aconteceu em média nos países do mundo. Isso é indicador de que houve uma exposição indevida de uma quantidade enorme de pessoas e que nós tivemos pelo menos 480 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Essas mortes poderiam ter sido evitadas se não tivesse havido essa disposição. E, fora isso, nós tivemos milhões e milhões e milhões de pessoas que foram expostas à doença e tiveram a doença, mesmo que não seja na sua forma plena, e que vão ter problemas de sequela ou vão ter problemas de complicações devido à doença, que é uma doença extremamente grave. E, além disso, nós temos mais de 130 mil órfãos da doença, causados pela doença, que são pessoas, crianças, jovens, que perderam ambos os pais ou um dos pais durante a pandemia. E isso daí vai ter problemas seríssimos de consequências para a sua vida e para emocional e tudo mais, o resto da vida, de uma certa forma. Isso exige que haja reparação feita nesse sentido.
Quer dizer, isso é o quadro mais amplo, é o quadro mais geral. Mas a situação é muito mais grave do que essa. Porque se você notar, a mortalidade que aconteceu no grupo mais amplo da sociedade brasileira, ela é aparente, ela é igual para todo mundo, mas não é verdade. Os grupos que são mais pobres, os grupos que são mais excluídos, os grupos que têm renda mais baixa, têm uma mortalidade 4 vezes maior do que o grupo que não tem. Ou seja, dentro do grupo maior de mortalidade, que já houve um excesso de mortalidades, existe um excesso ainda maior de mortalidades dentro dos grupos mais afetados, dos grupos mais vulneráveis, como os indígenas, por exemplo, como as mulheres negras, como a LGBTQI+, os grupos de encarcerados, os grupos de pessoas de situação de rua, todos esses grupos que eu tive que são grupos mais vulneráveis, eles tiveram mortalidades mais altas do que proporcionalmente do que a população em geral. Inclusive as pessoas que estavam trabalhando nas ruas durante o período da pandemia e que foram forçadas a trabalhar porque não tiveram condições de se cuidar, elas teriam uma mortalidade muito mais alta também do que a população em geral. Ou seja, o grau de agressão que houve na população é impensável. Desculpa, eu me emocionei um pouco. E que o filho está com Covid agora, então está me afetando pessoalmente também. Eu imagino que todos passaram nessa luta para sobrevivência de todos que tiveram que enfrentar a perda de pessoas próximas, de lideranças, como foi o caso dos indígenas, dos quilombolas, que perderam suas principais lideranças nesse momento. Lideranças que trazem a sua história, que contam a sua história, das suas vidas, que é a história viva deles. Eles estão perdendo essas lideranças como se fosse uma coisa brincadeira, que esse presidente que é um canalha, quando ele começa a dizer que a doença é uma brincadeirinha, que é uma gripezinha, e que é de coisa de maricas e tudo isso. Ele é um verdadeiro canalha. Ele merece ser julgado pela Corte Criminal Internacional por crime contra a humanidade, por crime de extermínio, por crime de genocídio. É isso que nós estamos propondo que aconteça. E nós vamos levar esses casos todos até o fim. Eu sei que nós temos que acreditar no Sistema Internacional de Direitos Humanos, mas se nós não conseguirmos nada nesse caso, vai ser difícil acreditar que ainda existe um Sistema Internacional de Direitos Humanos para valer. Porque é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo, é um exagero fora do normal. Eu acho que a gente está vivendo uma situação pré-nazista, uma situação parecida com a situação da Alemanha da década de 30, onde começou a ser as leis começaram a ser transformadas em as leis de discriminação. Quer dizer, nós precisamos lembrar claramente isso, que na Alemanha de Hitler era legal matar os judeus, era legal matar as pessoas com deficiência física, os negros, os homossexuais, era legal, não era ilegal. É isso que a gente não quer que aconteça, é isso que a gente quer evitar que aconteça. As pessoas que votaram nesse indivíduo têm que pensar seriamente se é isso que elas querem para os seus descendentes. Se elas querem para elas mesmas, esse é um problema delas, mas se elas querem isso para os seus filhos, suas filhas, seus netos, seus parentes e tudo mais, eu acho que elas têm que pensar seriamente se elas não estão doentes mentais. Porque eu acho que nós deveríamos criar um sistema de apoio mental para essas pessoas, para ver se elas se recuperam, porque é impossível acreditar que alguém tenha na sua mente isso. Pensar em ter sua filha torturada com ratos na vagina, ou levando choques e tudo mais, como parte da vida normal das pessoas. E é isso que ele está propondo, a volta da ditadura, a volta da tortura. A volta não, porque a tortura nunca deixou o país, na realidade, para os encarcerados, para os pobres, para os negros, para os LGBT,
nunca deixou de existir. Então, nós não podemos fingir isso. Seríamos totalmente hipócritas se fingíssemos que não há tortura no Brasil hoje. Há tortura e vai continuar havendo, e nós temos que ser claros que, para acabar com isso, nós temos que ter uma mudança de valores no país. E a mudança de valores passa por não poder eleger pessoas que sejam contra a democracia, contra a humanidade, contra a vida. Deveria ser um princípio da democracia que isso fosse impossível de acontecer. A pessoa tem que optar. Se ela quer fazer na vida pública, ela tem que ser público. Não pode ser individualista, não pode ser egoísta, não pode ser uma pessoa que tenha incapacidade de ter compaixão. Como dizia Tolstói, se você sente dor, você é humano. Se você sente dor, você é ser humano. Não, se você sente dor, você está vivo. Se você sente a dor do outro, você é humano. É um pré-requisito para ser humano, é você sentir a dor do outro, ser capaz de sentir a dor do outro. Eu acho que eu paro por aqui, porque eu acho que dá para a gente bater um papo bom e eu posso trazer outras informações, mas se vocês quiserem, eu tenho mais informações de cada um dos casos e tudo mais, e posso licitar algumas dos requerimentos no final, onde nós vamos ter o que nós estamos encaminhando, as solicitações que a gente está encaminhando para os comitês. Talvez seja interessante ler algumas delas no final. Perfeito. Flávio Valente, é uma honra ter você falando conosco, é uma honra conhecer um pouco mais da sua história, saber da sua dor, saber que um profissional extremamente competente faz um trabalho não só de investigação, mas tem um trabalho de empatia, de solidariedade à dor do outro, pois, como você bem falou, a população negra vem ainda sofrendo as mais diversas barbáries no Brasil, e exatamente por essa aceitação, até muitas vezes por a gente utilizar muito esse termo do racismo estrutural, aí fica parecendo que é algo apenas da estrutura da sociedade, que não é culpa de ninguém, é que a gente vem vendo que o racismo vem se perpetuando e cada vez mais a população vem, nós viemos morrendo, os nossos vêm morrendo, e só nós sabemos as dores que nós passamos no dia a dia. E a pandemia ela veio exatamente para isso, para mostrar o quanto a população em situação de rua, a população mais vulnerável, a base da nossa sociedade, que infelizmente ainda é a população negra, que está aí trabalhando no chão de fábrica, as empregadas domésticas, os porteiros, os zeladores e os mais diversos profissionais que trabalham na linha de frente, aí na linha de base da nossa sociedade, que tiveram que trabalhar, foram obrigados a trabalhar durante a pandemia, e que morreram, até porque a gente teve, inclusive no Brasil, a maior parte dos estados reduziram as linhas de transporte público, e o que demonstra que, mais uma vez, assassinar essa população parece que é um plano do nosso estado. Hoje eu tenho a honra de ter junto conosco nessa conversa, e queria trazer para conversar um pouco conosco também, a Mariana Carvalho de Paula Lima, defensora pública do estado de Minas Gerais, mestra em Ciências Jurídico-Políticas, com menção em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito Público e pós-graduada em Direito Privado, membro do coletivo Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, quem se junta a nós e que a gente quer ouvir um pouco neste momento. Boa noite a todos, a todas, boa noite, Flávio. Agradecendo muito pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês hoje, apesar de eu estar de férias, eu achei importante investir esse tempinho no fórum, porque o fórum realmente é de extrema importância para a gente. Se a gente quiser construir, a gente tem que colocar a mão na massa, né? Não adianta só a gente repetir o discurso de direitos humanos e manter a nossa crítica da prática de direitos humanos na inércia, né? Então, a gente critica a omissão do Estado, a gente critica a omissão das instituições, e na hora da gente botar a mão na massa mesmo, a gente não tem a nossa disponibilidade. Então, por isso que eu estou aqui nesse esforço um pouquinho hercúleo, né, de estar aí de férias em Jericoacoara, desculpem pessoas, mas estamos aqui, né. Bom, mas estamos também com foco nos direitos humanos. Pegando esse gancho do que o Flávio disse, e em relação aos relatórios, eu queria juntar um pouco, se fosse possível, né, com as minhas pesquisas, né, do mestrado, para a gente falar um pouco sobre a ideia da sétima onda de acesso à justiça. Qual é a ideia da sétima onda de acesso à justiça?
é essa noção, em primeiro lugar, do mundo globalizado que a gente tem hoje em dia, e que cada vez mais ele tem as suas consequências. Bom, se nós pensarmos que os estados fazem os compromissos internacionais e depois eles internalizam, esses compromissos internacionais, quando adentram o âmbito doméstico, eles começam a sofrer as escusas de indisponibilidade, de impossibilidade, são apresentadas alguns impedimentos de ordem constitucional ou de ordem legal, tudo aquilo para evitar que a prática dos direitos humanos, ou que aquele tratado, ou que aquele compromisso internacional seja cumprido. E isso é uma prática de sempre, por isso que a gente fala, os direitos humanos são direitos para todos, mas na prática existem as violações dentro dos estados, dentro de cada país, dentro de cada região. Bom, com essa ideia, a gente tem que entender que quando a gente vai discutir a implementação de um direito humano, e o direito à saúde é o mais evidente nesse contexto da pós-pandemia e da pandemia, porque não acabou, né? A gente conseguiu algum pouco de vacina, mas ainda a gente está muito longe de vacinar a população como um todo. A gente tem aí a variante, a Ômicron, para mostrar que a interdependência dos direitos humanos no mundo globalizado está cada vez mais evidente. Então, a violação de direitos humanos que acontece em um lugar, ela repercute sim nos outros lugares. Mas a violação de direitos humanos da Pop Rua, eu não tenho nada com isso. Você tem tudo com isso. A violação de direitos humanos de uma população com a qual eu não me identifico. Eu sou antirracista, deixar bem claro, sou feminista, antirracista, defensora dos direitos humanos, e nessa nossa luta para implementar, é importante que a gente tenha essa ideia do que o que acontece com o outro sim, importa conosco, para além de valores e questões éticas. São questões também jurídicas, porque nós temos a ideia da interdependência dos direitos humanos. Bom, então a injustiça que acontece em um lugar nos afeta a todos, a violação de um direito humano que acontece em um lugar também nos afeta a todos. Esses relatórios que foram de estudo do Flávio são de extrema importância, eu tenho muito interesse em ter acesso, Flávio, se puder depois me mandar, eu agradeço muitíssimo. E essa ideia da 7ª onda de acesso à justiça é a ideia de acesso à ordem jurídica justa globalizada. Ou seja, não adianta só a gente querer acessar a justiça e o direito de acesso ao direito dentro da nossa perspectiva local. Até mesmo porque grande parte da população mais vulnerabilizada muitas vezes não consegue ter o acesso à justiça sob a perspectiva de um acesso a um tribunal. Então, quando nós acessamos os tribunais internacionais em uma perspectiva mais macro, mais coletiva, e quando a gente utiliza os relatórios, os dados estatísticos e faz esse intercâmbio de informações, a gente consegue impactar a população que é mais vulnerabilizada e a que não tem muito acesso aos tribunais tal e qual. A gente pensa que o acesso à justiça seja apenas nesse sentido. Então, quando a gente pensa na ideia de acesso à ordem jurídica justa globalizada, a ideia não é apenas de acesso aos tribunais, mas também de acesso ao direito. Então, veja como que isso impacta também em relação ao direito à saúde. Então, a falta de vacina na África nos impacta. E isso hoje está, assim, do contexto da pandemia, está cada vez mais evidente. E no contexto da pós-pandemia, os nossos relatórios, as nossas estatísticas estarão ainda mais evidentes. Mais uma vez, Flávio, esse seu estudo, para mim, é de grande importância. Eu quero dar uma olhada, quero ter acesso a ele depois. Esses encaminhamentos para a ONU, para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos também são de suma importância, mas também para a nossa luta localizada. Então, sim, mais uma vez, voltando para a ideia do acesso à ordem jurídica justa globalizada, se esse acesso não é apenas acesso aos tribunais, mas também é de acesso ao direito, esses relatórios têm que ser realmente, assim, disseminados, não apenas em relação suponhamos em relação à ONU que o Flávio disse. Bom, é muito importante mandar para as comissões temáticas, né, que tem os especialistas, para as comissões em relação à pandemia, mas também para a revisão periódica universal da ONU. Porque a revisão periódica universal da ONU vai ser um momento em que o governo federal vai sofrer
uma accountability. E é um momento em que o mundo está de olho naquele país e o Brasil tem sido mais suscetível a aceitar os compromissos e as recomendações da revisão periódica universal do que em outros momentos da ONU, porque, principalmente agora no governo Bolsonaro, as escusas, né, são cada vez mais, na verdade, é um programa de governo de incompetência, metodologicamente incompetente, porque eles não têm mais vergonha de dizerem fake news no âmbito internacional ou no âmbito nacional, quer dizer, os relatórios produzidos, né, pela sociedade civil organizada, pelos movimentos, são de crucial importância. Então, pegando essa ideia do Flávio em relação aos relatórios, e aí eu queria até te devolver, Flávio, se possível, a palavra, para poder ouvir alguns dados que você pesquisou aí, se puder voltar a falar um pouquinho para a gente, que eu estou realmente extremamente curiosa, foi mesmo para fazer esse link de como que a interdependência dos direitos humanos, no contexto da pandemia, está cada vez mais evidente, como isso acessa realmente as populações mais vulnerabilizadas e como realmente isso é não apenas uma questão ética e moral, é uma questão também jurídica, e nós temos mecanismos e temos que cobrar de uma forma metodológica, organizada e reunindo os relatórios mesmo para a ONU, para a Revisão Periódica Universal, para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, para a gente conseguir fazer essa simbiose entre o direito internacional e o direito interno. Porque nós que somos instituições, que eu falo como defensora pública, as instituições do sistema de justiça também têm esse dever. Não é uma obrigação só do executivo, não é uma obrigação só do governo. Nós, do sistema de justiça, as instituições do sistema de justiça, também têm o dever de internalizar e concretizar os tratados internacionais e as violações de direitos humanos, fazer as respectivas denúncias e participar ativamente em relação ao material que já é produzido, que já está sendo produzido e Sem discutido. dúvida. Então, Flávio, olha, eu vou te devolver a palavra, se for possível, aí, Manuela, até quebrando um pouco o protocolo porque a parte os dados, né, a parte que você tem aí para nos apresentar é de suma importância, com certeza vai casar aí um pouco com o que a gente tem falado aqui. Inclusive, muito obrigada. Obrigado a vocês. Inclusive, é importantíssimo, porque existem 11 relatórios paralelos, adicionais a esse relatório, com os relatórios específicos de cada uma das áreas. Inclusive, saíram vários livros como resultado da pesquisa. Então, tem um livro sobre femicídio, por exemplo, que saiu recentemente. Tem um livro que tem um trabalho feito sobre a questão indígena, que foi o Eloy que fez, que é um dos lideranças indígenas. E tem um trabalho feito também sobre encarcerados, mostrando que há uma intenção de acabar, de exterminar os encarcerados também, que foram medidas tomadas claramente de não proteger os encarcerados. Só uma parte, se me desculpa, nós impetramos habeas corpus coletivos, disseram que tinha que ser individual, que tinha que analisar a situação de cada um. A gente fez habeas corpus individuais e a gente perde tudo na justiça. No STJ, solta Queiroz, solta a esposa do Queiroz para poder cuidar dele, porque ela era acompanhante dele, para ele ficar em isolamento, e os nossos assistidos que estão privados de liberdade, a gente perdendo todos os habeas corpus, né? Quer dizer, não foi falta de tentar, é a seletividade mesmo, né? É uma política para matar determinadas pessoas, né? E teve o caso, por exemplo, da pandemia com relação à alimentação escolar, que a Defensoria do Rio de Janeiro entrou com um caso contra o governo do Estado, porque as crianças que não estavam no registro geral não foram incluídas, elas foram só as crianças que estavam no cadastro único, que foram incluídas para receber a alimentação. E nós entramos a Defensoria, junto com movimentos sociais, entrou com uma ação no STF, e ele ganhou, o governo do Estado ganhou uma liminar do Toffoli, autorizando o governo a não distribuir alimento para as crianças. Então, você vê, é uma coisa que o próprio STF, violando o direito humano,
O direito humano à alimentação escolar é um direito que está na Constituição, e, além disso, ele é embasado no direito humano internacional, ele é embasado no direito de todos os lados. Quer dizer, Sim. a justificativa de que não haja distribuição de alimentos para as crianças que estão na escola, se a escola está acontecendo à distância, mas está acontecendo, é um absurdo, é uma violação brutal. E fora todos os DPFs que estão no STF, com a Rosa Weber, que não tem resposta, né? Da fome, da pandemia, que a pandemia aumentou enormemente durante a fome que já estava acontecendo, agravou ainda mais a situação. Nós estamos numa situação de fome hoje no Brasil mais grave do que estávamos no ano de 2003. Nós temos mais da metade da população em insegurança alimentar, que é a causa. Isso não é causado pela pandemia, mas não é só pela pandemia. É causado pela política de austeridade fiscal, que é uma outra política, que é uma política genocida, uma política que elimina os recursos para o Sistema Único de Saúde, para a educação. Perfeito. Então, quer dizer, está tudo ligado de uma certa forma. Nós estamos num momento que é terrível, um momento de um ataque frontal aos direitos, aos direitos e às vidas das pessoas. Que eu acho que é o mais importante a gente entender, que não é um ataque virtual, esse é um ataque real e frontal que está acontecendo e que é intencional. Não é, eu discordo de ti que é incompetência, viu, Marina? Não, Eu mas acho é que existe metodológica. Eles fazem de metodológica, burro talvez. fazem de burro para poder seguirem com o Exato, programa. exato, mas eles estão fazendo uma política intencional, claramente intencional. Nós fizemos no nosso estudo, nós levantamos, por exemplo, situações específicas em relação à situação da população negras. Por exemplo, aqui, olha, seja reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro pela ampliação do fosso do racismo estrutural e do patriarcado, modos de estrutura social que colocam, respectivamente, pessoas negras e as mulheres em posições de subordinação. Vimos recair sobre as mulheres, especialmente mulheres negras e pobres, o maior peso no que se diz respeito à sustentação e manutenção na vida na pandemia. Mais especificamente, o cuidado e o trabalho, produtivo e reprodutivo, remunerado e não remunerado, realizado por elas. Vimos aumentar a violência racista, misógina e LGBTQIA+ fóbica durante a pandemia, que se traduz na radicalização do extermínio da juventude negra nas periferias e favelas, na ampliação do número de femicídios e assassinatos de LGBTQIA+, em particular de transexuais no período da crise sanitária, demonstrando que o fato das pessoas terem que ficar em casa nesse momento aumentou a violência enormemente contra elas, e é uma situação terrível. Então, recomenda-se, na realidade, que o Estado brasileiro coloque em prática a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais, o racismo institucional, como determinantes sociais das condições de saúde. E recomenda-se que seja refeita a composição do sistema de transparência do governo federal, com a atualização dos dados relacionados ao impacto da pandemia, com recorte racial e de gênero nos termos dos parâmetros étnico-raciais adotados pelo IBGE. Porque, na realidade, foi tudo eliminado. A transparência desapareceu, o monitoramento desapareceu, tudo desapareceu. Exato. Nós fizemos uma outra. Seja reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação do dever de proteger grupos com vulnerabilidades contra a discriminação e apoio a ações e omissões que promovam e naturalizem a morte e o extermínio desses grupos. Recomenda-se que o Supremo Tribunal Federal proponha medidas que coíbam práticas e manifestações discriminatórias de qualquer tipo por parte dos agentes públicos, inclusive o presidente, sendo instituídas sanções em caso de reincidência, incluindo a perda de mandato nos casos mais graves. O que nós estamos propondo, na realidade, é que o Brasil tenha que fazer uma investigação criminal, efetivamente criminal, das mortes, para além do que já foi feito pela CPI. Que seja feita uma investigação extensa, porque quando há uma morte que é suspeita de ser intencional, tem que se fazer uma investigação. Os instrumentos internacionais exigem uma investigação criminal.
No caso do Brasil, não temos uma morte, temos 480 mil mortes. Quer dizer, não é que uma morte seja menos importante do que 480 mil, mas, sem dúvida nenhuma, a importância de fazer uma investigação de um número tão significativo de mortes teria que ser julgado, teria que ser tomado em conta. Por exemplo, aqui no requerimento 7, diz o seguinte: seja reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro pelas mortes prematuras em excesso em integrantes de grupos particularmente vulneráveis em consequência da discriminação estrutural, tais como o povo indígena, população negra, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, quilombolas, agricultores familiares, LGBTQI+, população carcerária e população em situação de rua. Recomenda-se que o Estado brasileiro cumpra a obrigação de investigar e, quando necessário, legar a julgamento, seguindo normas internacionais, incluindo o Protocolo de Minnesota para a investigação de mortes potencialmente ilegais, e tenha por objetivo garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados, prevenindo que se estabeleça a impunidade, de modo que a reparação seja efetivada, evitando-se a repetição do que aconteceu. Recomenda-se que a política educacional garanta os direitos da criança, adolescentes e jovens da educação básica do ensino superior, que preserve o seu direito à educação enquanto durar a epidemia e na retomada das aulas presenciais no pós-pandemia, assegurando a não interrupção do acesso aos auxílios e benefícios aos quais tem direito no ambiente escolar e ambiente acadêmico, especialmente no que diz respeito à alimentação escolar, como garante a Política Nacional de Alimentação Escolar, e também efetiva os direitos dos trabalhadores da agricultura familiar. Ou seja, nós tentamos ser, como você falou, Mariana, trabalhar a questão da intersetorialidade, interdependência, interrelação dos direitos, mostrando que não há como você trabalhar com um direito isoladamente, com uma situação isoladamente, tem que trabalhar com tudo, e tem que ter clareza que quando uma pessoa está sendo violada nos seus direitos, você também está sendo violado nos seus direitos. Essa consciência tem que estar clara. Se você não tem essa clareza, você não consegue entender a importância de estar defendendo os direitos humanos como um instrumento fundamental da sociedade brasileira. Eu considero que o instrumento direito humano deveria ser um pilar. Eu fui secretário-geral de uma organização internacional de direitos humanos, chamada FIAN Internacional, que trabalha com direito humano à alimentação. E nessa oportunidade eu tive condições de visitar 60 países, mais ou menos, onde eu visitei e vi situações idênticas de violações de direitos humanos em países da África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no México, em vários países ricos, países pobres. As violações dos direitos estão acontecendo em todos os países. A única diferença que há é a diferença de intensidade, mas que elas ocorrem em todos os países. Ou nós nos entendemos como seres humanos, todos, no mundo inteiro, e nos defendemos como seres humanos, independentemente de nossas características individuais, ou nós não vamos ter saída para esse mundo. Esse mundo vai continuar sendo governado por aqueles que têm princípios egoístas e querem somente os seus benefícios, o seu dinheiro e sua grana, que eu acho que é o que está acontecendo nesse país. Um país que hoje, por exemplo, coloca o agronegócio, um dos maiores matadores de pessoas no Brasil, um dos maiores assassinos coletivos no Brasil é o sistema do agronegócio. A quantidade de agrotóxicos que eles jogam nas nossas águas, nos nossos alimentos, nas nossas crianças, no leite materno e tudo mais, é impossível. E eles se vendem como uma coisa agropop, querem penetrar nas escolas, querem ensinar nossas crianças a usar agrotóxico ainda por cima. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter uma clareza que ou a gente muda essa relação do Brasil com direitos humanos, ou nós temos uma dificuldade muito grande de construir uma sociedade diferente. Sim, até porque a cultura dos direitos humanos no Brasil sofre um preconceito, né? Sem dúvida. No âmbito mundial também, mas aqui a desinformação e a manipulação agropop, a linguagem discriminatória que é utilizada pelo governo, isso tudo é intersetorial, né? Mas é uma política realmente que tem todas as estruturas em todas as áreas. Ao invés de se investigar, como você bem colocou aí, desculpa te cortar, Flávia, mas ao invés de investigar,
a gente percebe, por exemplo, no âmbito do STF, o ajuizamento de 22 ações contra a Defensoria Pública, inclusive em relação ao poder de requisição, porque de tanto nós requisitarmos informações, né, para tentarmos, porque não há mais transparência, estão tentando fazer o quê? Vamos fechar a porta do poder de requisição para impedir que a Defensoria Pública trabalhe, porque ela está dando muito trabalho, a verdade é essa, e vamos mudar encher o STF com esse tipo de ação e tentar manter o sistema da forma como está. E aí a gente pergunta, a quem interessa enfraquecer um poder de requisição, de acesso à informação de uma instituição que defende a população vulnerabilizada, né? Então, os ataques, eles têm acontecido de forma muito... eles dialogam entre si e a gente tem que pensar realmente como um todo. Se a gente tem a porta do STF fechada, a gente tem que ir para o âmbito internacional. A gente tem que fazer essas pontes e mudar os mecanismos de checks and balances, e mudar os mecanismos de pressão, se internamente já está implodido com essa cultura de violação de... Eu acho que temos uma cultura de violação de direitos humanos hoje em dia aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho mais medo de falar isso. Temos uma cultura de violação dos direitos humanos. Quando você fala direitos humanos, as pessoas lidam com aquilo como se não fossem humanos, né? Como se fosse algo que não fosse o básico do básico. E eu falo, mas o que você pensa que você é? Você pensa que você é humano ou não? Então, por que você é contra os direitos de si próprio, ao fim e ao cabo? Não te atingem os direitos humanos? A própria denominação de humanos direitos já Sim. É uma concessão que eu acho violenta, que é uma violação de direitos humanos. Eu já conversei com vários membros desse grupo e eu já falei para eles que eu acho que eles deveriam mudar esse nome, porque humanos direitos já parte do princípio que existem humanos que não são direitos. Humanos que não são direitos, quem são esses humanos que não são direitos? Como é que você define quem é humano não direito? São aqueles que você não concorda? Ou aqueles que você detesta? Ou aqueles que você quer extinguir? Porque, na realidade, é o seguinte, se você tem humanos que não são direitos, criou-se uma nova etimologia aí. Nós temos uma nova raça na Terra. Temos humanos direitos e humanos não direitos. Agora vamos ter que definir quem é quem. Eu acho que é um absurdo. Realmente, eu vejo que, como defensor de direitos, às vezes, quando eu estou numa reunião social, eu fico calado, ouvindo absurdos, porque não tem condições de defender todos os momentos, a gente não tem condições físicas de estar se defendendo a todos os momentos. Agora, imagino pessoas que estão vivendo isso diariamente na sua pele. Eu não vivo na pele, eu vivo só no ouvido, às vezes, né? Mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão vivendo isso diariamente na sua pele, na sua vida, no seu dia a dia. E eu acho que a gente tem que ter claro isso daí, e não pode aceitar de forma alguma. Com certeza, Flávia. E nessa ideia sua de criticar a expressão direitos humanos e humanos direitos, a gente vê como que tem uma linha fascista. Como que isso dá aquela ideia da sub-humanidade, e são justamente os sub-humanos que não devem ter acesso ao direito. Exatamente, essa foi a política, né, de Hitler. Tudo dentro da legalidade. Então, são os sub-humanos que não têm acesso ao direito, que não têm acesso à justiça, que não são cidadãos de bem. Olha como que a gente está voltando com essa ideia, com novas nomenclaturas, novas vestimentas, mas a estrutura, a ideia, né, da genocida é a mesma, né? São os indesejáveis da sociedade que a gente precisa exterminar para que a gente consiga manter o estado de privilégio, dos benefícios. Afinal de contas, abrir mão de benefício não é um interesse, né, político da atual política, né? Nunca foi de ninguém, e agora pior ainda, né? Nós vamos ter que fazer uma mudança. Não, fala. Desculpa, cortei vocês dois. Fala, mas é por conta dessa estrutura que foi criada, como vocês mesmos trazem, em que porque foram retirados os direitos dessa população que é considerada população sub-humana, e no que retiraram e roubaram por muito tempo os direitos dessa parcela da população, hoje em dia essa população tem que buscar judicialmente, muitas das vezes, um direito que era delas, e buscar o reconhecimento no judiciário, que é um judiciário elitizado, temos extremamente a maior parte dos juízes,
promotores e inclusive defensores públicos que fazem Sim. parte de uma elite nesse país e que temos um judiciário extremamente branco, então, que não conhece a realidade dessa parcela da população e que, por isso, por muitas vezes, nega esses direitos judicialmente. Então, Sim. quando a gente sente, quando essa parcela da população tem esses direitos feridos, usurpados, mais uma vez, atualmente, mesmo na lei dizendo que essas pessoas têm esses direitos, a gente tem um Estado que retira esses direitos dia a dia e um judiciário que muitas vezes invalida tudo que está na legislação. E aí, por isso, inclusive, que é tão necessário relatórios como o do Flávio, que tragam essa denúncia e, como ele mesmo fala, que não é algo virtual, não é algo... Porque muitas vezes, quando a gente traz essa questão da virtualização, fica parecendo algo muito distante da realidade. Mas não. Isso é uma reivindicação deste momento atual, diante de tudo que vem acontecendo dentro do Brasil, e que é grave, são violações graves. A gente está falando de inúmeras mortes, a gente está falando de pessoas que morreram, de familiares que perderam, muitas das vezes, pessoas que faziam parte, que davam subsídio para aquela família sobreviver. Quando o Flávio mesmo traz a questão da quantidade de mulheres negras e das violações que essas mulheres sofreram, é porque a gente está falando de mulheres que muitas vezes são mães solteiras, mulheres negras, como ele mesmo traz, são mães solteiras que trabalham, precisavam manter seu lar, precisavam manter sua casa, e durante a pandemia ficaram entre cuidar das crianças, já que escolas e creches estavam fechadas, já que essas mulheres não têm uma babá, que elas vão obrigar a ir para a casa delas, e elas dependiam do Estado, e o Estado, nesse momento, disse: estou fechando as portas, porque a recomendação é que todo mundo fique em casa, mas essas mulheres não podiam ficar em casa. Elas tinham que manter E o essa auxílio família. não veio, né? E o auxílio não veio. E quando veio, foi um valor... Foi um valor extremamente Não, baixo. olha, auxílio que vem e não resolve, para mim é Não veio. simbólico. Não veio, ele não veio, porque se você não pode contar com aquele auxílio, então aquilo é uma política de lero-lero. Não sei nem como, eu nem consigo mais medir as palavras em relação a esse auxílio, porque não é simbólico R$ 200, R$ 300. Como que a pessoa vai fazer fotossíntese em relação ao resto para se alimentar? Porque Então, não há hipótese, o que a gente né? faz com a nutrição das crianças dessas famílias? Famílias que têm 4 crianças, 3 filhos. Você não paga um botijão de gás que nesse momento está custando R$ 100. O que você faz com esse valor? Então você... E aí são aquelas famílias que vão ter que fazer o sorteio. Se esse mês paga a luz, mês que vem compra o gás. A gente tem no Brasil comunidades que receberam cestas básicas doadas por instituições e por ONGs e que não conseguiam fazer uso, porque esse auxílio não chegava, inclusive, para dar para pagar as contas, comprar o restante da alimentação ou pagar o aluguel e comprar o botijão de gás. Então, as famílias recebiam cestas básicas e não conseguiam cozinhar aqueles alimentos. E daí tiveram que nascer as inúmeras cozinhas solidárias dentro das comunidades durante a pandemia. Então, e o aumento da pop rua como consequência também, né? Sim. Porque você vai comer ou você vai pagar o aluguel? Então, e aí a gente tem um acréscimo muito grande, como você fala, da população em situação de rua, e é um momento em que essa população é extremamente abandonada, seja pelo Estado, que diz que os seus funcionários têm que ficar em casa, seja, inclusive, pelas instituições que auxiliavam essa população, e a desinformação dessa população sobre o que estava acontecendo no país. Porque quando tudo fechou e todo mundo deveria ficar em casa e se higienizar, a população em situação de rua estava na rua, sem acesso à informação, porque tudo fechou, eles não tinham acesso... Sem saber o que estava acontecendo, exatamente. Não estavam, porque eles não tinham acesso à banca de jornal que estava fechada. Eles não tinham acesso àquela TV que eles ficam olhando de longe na porta da lanchonete ou do barzinho, porque tudo estava fechado. Então, quando a gente ia conversar com essa população, eles não tinham acesso nem à informação, eles estavam perdidos. Então, quando a gente leva para eles a importância de usar álcool em gel, de usar máscara, e inclusive eles eram exigidos usar máscara para entrar em determinados lugares, inclusive para se alimentar, mas máscaras não eram fornecidas para eles. Então, inclusive, a gente tem violência por cima de violência. Não era fornecida máscara, não era fornecida álcool em gel, manda lavar as mãos, mas os lugares que eles têm para se higienizar foram fechados ou os serviços foram reduzidos. Então, no momento que eles precisavam fazer uso da higiene cada vez mais, não existia acesso a isso. Então, a gente está falando de diversas violações. E como vocês falam, é um Estado genocida que cada vez mais cria nomenclaturas. Só te dar um exemplo, desculpa te cortar, Manuela, em relação a essa questão da água, né, de lavar as mãos.
eu ajuizei uma ação civil pública logo no início da pandemia, antes até do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria se organizar para poder iniciar os atendimentos, porque também não tinha mais aquele atendimento que tinha antes, então montou-se Sim. uma estrutura bem precária, a minha colega todos os dias, né, totalmente coberta e tentando explicar o que estava acontecendo. Mas aí eu ajuizei uma ação civil pública para pedir pelo menos, acesso aos pontos públicos de água. Religuem os pontos públicos de água. Um dos pedidos era esse, e mantenham os caminhões-pipa para as pessoas que não tenham acesso à água encanada. E eu consegui perder a liminar, tem coisa na justiça que quando a gente conta, assim, tem hora que eu vou para casa e falo assim, gente, eu não valho nada, quer dizer, não adianta eu me esforçar, mas aí depois eu me esforço de novo. Mas tem hora que a frustração, eu saio de férias e vou para lá, vou discutir. Mas tem hora que a gente perde umas coisas na justiça, porque a gente vê e você, como que você explica para alguém? Eu perdi liminar numa ação civil pública para ligar pontos públicos de água sobre o fundamento de que a Pop Rua não paga a tarifa. Mas o ponto não é público de água que eu estou pedindo? Mas se é público, a Pop Rua tem que pagar? Eu não tô. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Se não for elitista. Se não for Mariana, genocida. não tem fundamento nenhum. A gente tem que pensar, inclusive, que quando a gente fala na paralisação das atividades das ONGs que auxiliam a população em situação de rua, não foi só porque eles tinham medo da pandemia e não podiam ir. Se a gente observar os provimentos e os decretos que foram criados que determinavam que a população estivesse dentro de casa a partir das 20 horas, 22 horas, esse é o horário que o comércio fecha, que você consegue encontrar a população na rua, porque a gente está falando de uma população que não tem acesso à cidade durante horário comercial. Eles são retirados do centro da cidade às 5 da manhã e só voltam após as 19. E quando se diz que ninguém podia circular no centro das cidades, porque dentro da cidade, e principalmente de uma cidade para outra, não podia circular de uma cidade para outra, você quer dizer que você saiu do trabalho, você tinha que ir para sua casa, então as ONGs não podiam ir. Eu entrei com uma liminar pedindo que alguns voluntários, dando o nome, primeiro eu não dei o nome dos projetos, disseram que eu tinha que especificar quais eram os voluntários. Juntamos comprovantes de endereço, quais eram os voluntários, quais eram os projetos. A liminar foi negada. Porque, segundo a juíza que analisava o caso, o município trouxe esse decreto por causa do direito coletivo da população. Mas quando a gente fala, então, da população de rua, eles não têm direito coletivo. É o sobre-humanidade, dos indesejáveis da sociedade, né? Exatamente. Para eles não precisa de fundamento jurídico, a gente. Não. Eu tenho duas preocupações que têm sido as preocupações centrais da minha militância nos últimos anos. A primeira é a questão da como a gente articular as lutas dos diferentes grupos que lutam por direitos. Sim, também tenho essa inquietude no meu mestrado, eu também fiquei pensando nisso. Bem, estou participando de uma rede que chama Convergência por Direitos. A gente está tentando fazer uma aproximação das grandes redes de direitos humanos para ver como é que a gente pode potencializar isso daí. E a segunda preocupação que eu tenho é uma preocupação que eu tenho há muito tempo, especialmente depois que eu passei pela área internacional, quando eu percebi que o Brasil, a sociedade civil brasileira, tem uma resistência muito grande a participar de eventos internacionais. Tinha, muito grande. Melhorou nos últimos tempos. Vivia olhando para o seu umbigo, trabalhando muito para dentro do Brasil só, e sem entender a importância de fortalecimento do movimento internacional. Porque eu acho que não é uma questão de fazer por fazer. É fazer sabendo que sem o movimento internacional nós não temos força nacional para conseguir garantir o que a gente quer garantir. O sistema internacional está extremamente fragilizado nesse momento. O impacto do fascismo está acontecendo também no sistema internacional, especialmente no sistema interamericano. A situação está terrível na Comissão Interamericana. Vocês souberam da exoneração do secretário, da dificuldade que está havendo de independência dos relatores, e também da independência dos relatores internacionais, dos projetos, os relatores de direitos humanos internacionais também estão sofrendo restrições por parte do Alto Comissariado e tudo mais.
Isso com a Bachelet de secretária, como é que chama? De comissária, né? De alto comissária. Imagina se fosse uma pessoa menos sensível, né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, e se a gente não tiver essas duas articulações, a primeira, a unificação das lutas, de uma certa forma, tentando garantir que todas as lutas específicas sejam respeitadas, mas que haja uma tentativa de unificação cada vez maior das lutas coletivas, porque sem lutas Perfeito, Flávia. coletivas nós não vamos fazer mudanças nesse país. Nós precisamos ter claro como incidir na política, e sem uma unificação, fica difícil de fazer isso. É a mesma coisa internacionalmente. Sem uma internacionalização da luta, vai ser muito difícil a gente garantir a luta nacional e a luta internacional. Eu acho que a gente precisaria se preocupar com esse tipo de esforço que a gente está fazendo com esse relatório. Tem muito disso também. Inclusive, você falou, né, de levar para o RPU. Uma deles é, sem dúvida, isso, mas a outra é o relatório do Brasil no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por exemplo. Nós Sim, notamos, também. o Brasil, por exemplo, até hoje não ratificou o protocolo facultativo do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Isso impede que o Brasil, indivíduos e grupos, recorram individualmente ao comitê. Ou seja, fica limitadíssimo o poder de intervenção do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E mesmo o Comitê de Direitos Humanos, que é o comitê que tem, nós temos, o protocolo foi assinado, existem muito poucas tendências, muito poucos recursos a esse comitê. Por exemplo, houve uma vitória dos camponeses do Paraguai por uma morte de um camponês por contaminação por agrotóxico. E isso foi julgado e foi considerado culpado o governo do Paraguai, e vai ter que pagar, vai ter que fazer adotar as medidas que foram exigidas. No Brasil, nós não conseguimos até hoje uma vitória no comitê, porque não existe a tradição de fazer essas demandas, entende? Eu acho que a gente está precisando aprender a trabalhar melhor a alternância entre o governo, entre a as demandas internacionais Exatamente. e nacionais, e fazer estratégia, fazer mitigação estratégica, porque sem isso a gente não vai conseguir avançar. A gente tem que realmente criar jurisprudência, como você falou, e mostrar que direito e justiça não é só uma coisa do judiciário. O, a política, o executivo tem que fazer justiça. E justiça é feita cumprindo a lei. Não existe uma mágica nisso. A justiça, quando a gente fala de justiça, a gente está falando que se cumpra a lei. A lei que existe no nosso país e que garantir os direitos humanos é uma parte da lei. Portanto, a justiça teria que ser feita pelo executivo também, não só pelo judiciário. Exatamente. Os direitos humanos não estão só no acesso aos tribunais, eles realmente eles Exatamente. permeiam as instituições e os poderes de Estado. Exatamente. Nós conseguimos fazer um milagre aqui no estado de Pernambuco. Amanhã nós vamos ter foi criado um núcleo de estudos chamado Josué de Castro no Ministério Público Estadual, para discutir direito humano à alimentação e discutir formas que o Ministério Público Estadual pode atuar no sentido de fortalecer a articulação de políticas públicas e monitoramento de políticas públicas no Estado. Eu acho que isso é um avanço notável. Eu acho que a gente deve tentar replicar isso. Eu acho que fazer isso, mesmo que não seja com a totalidade do Ministério Público, que não é, a gente sabe que Sim. existem setores que não vão participar, mas nós estamos com mais de 20 promotores participando. Já é um número significativo. E a gente pode fazer um trabalho interessante e fazer esse tipo de trabalho de unificação das lutas. Sim, Porque, esse diálogo interinstitucional é o que vai mudar o nosso sistema de checks and balances, vai fazer os exatamente. pesos e contrapesos de uma forma que tem a ver com o atual estado de coisas, né, com o mundo globalizado e com a necessidade de fortalecimento e de atuação interinstitucional. Não adianta cada instituição se fechar em si, sem a sociedade civil, sem conversar com os movimentos sociais. Por isso que eu sou apaixonada pelo Fórum Social. Eu acho que aqui é o espaço em que a gente consegue produzir os relatórios, fazer esse diálogo interinstitucional, apoiar as lutas, né, e fazer isso de uma forma não só local, como também global, articular os dois âmbitos, né? É interessante.
temos que ser otimistas. Sim. Eu tenho 72 anos, eu sou um ano mais novo do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sinto que nós somos jovens, apesar, nós dois somos jovens. Se você considerar que a história da humanidade é de 200 mil anos, isso que a gente Sim. sabe, pode ser que seja mais. Se nós formos descendentes dos extraterrestres, pode ser que seja bem mais. Então, o que nós temos que ter claro é o seguinte, que 200 mil anos, em 70 anos, não se pode virar uma página como se fosse de um livro, né? É um trabalho hercúleo, como você falou, de mexer com essas coisas. E a gente precisa ter claro que a gente precisa unir todas as forças juntas. E uma das coisas que eu acho que é fundamental nesse momento é trazer a juventude para dentro dos direitos humanos. Eu sinto que nós estamos longe de fazer isso. Eu acho que a gente tem um trabalho muito interessante sendo feito no Rio, com o pessoal da Defensoria e o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, com os estudantes do sistema público, tentando aumentar a consciência deles sobre a necessidade deles participarem ativamente da luta para garantir para eles e para os seus descendentes e seus parentes e todos os outros. Acho fundamental isso. A gente vai começar a trabalhar com outras dimensões da sociedade, que talvez estejam menos envolvidas no processo. Perfeito, Flávio. Eu fiquei assustado, por exemplo, eu fui ver Marighella, e eu fiquei assustado com os comentários que eu ouvi depois do filme. Parecia que nós estávamos falando de um filme de Hollywood. O pessoal falava, o fim é horrível, não devia acontecer daquele jeito, devia ser de outro jeito. Quer dizer, as pessoas não conseguem se informar o suficiente, ou não estão informadas o suficiente, para saber que aquela história é uma história verdadeira, que aconteceu, não é uma história inventada, que o cara escolheu morrer daquele jeito no final. Não é como se fosse um filme de Hollywood que você pode escolher o jeito que você morre. Você pode ter um fim bonzinho ou um fim ruinzinho, de acordo com o diretor do filme. Mas eu acho que a gente está num momento uma das coisas que a gente está lutando nesse projeto é criar uma comissão de memória imediatamente, para garantir que a memória sobre a pandemia não seja perdida, como foi perdida a questão da ditadura, como foi perdida a questão do massacre dos indígenas, como foi perdida a questão dos campos de concentração de famintos, como foi perdida a história da tortura e tudo mais no nosso país. Nós perdemos essa história. A minha família, eu tenho vergonha de dizer isso, mas minha família apoiou o Bolsonaro, vê se pode. Conhecendo a minha história, conhecendo a história da minha ex-mulher também, que foi torturada brutalmente pelo Lúcio. E mesmo assim, eles apoiaram o Bolsonaro, sabendo que ele apoiava. Quer dizer, como é que você pode fazer disjunção desse tipo? Eu vejo que se minha família pode fazer isso, todo mundo pode fazer o que quer, né? Assim, ele foi eleito, né? Eu Ele não foi sei eleito como assim, que. É, e corre o risco de ser reeleito se não tomarmos cuidado. Deus livre e guarde. Temos que tomar cuidado, muito cuidado. Perfeito. Estamos Eu acho que terminando. todos estamos sujeitos a ter algum familiar que tenha votado no Bolsonaro, porque assim como a Mariana falou, ele foi eleito, e para a gente é inconcebível, mas a gente sabe que é exatamente pelos comentários que você ouviu, Flávio, no final do filme Marighella, que a gente tem o Bolsonaro eleito. Porque as pessoas que têm ciência do que o racismo provoca, da morte da população negra, do genocídio da população negra, e que não se incomodam, porque preferem entender que racismo a gente está falando de algo do passado, e acreditar que quando se fala de racismo está se falando do que aconteceu lá na época da escravidão, como se atualmente tivesse tudo bem e a sociedade tivesse evoluído o quanto deveria ter evoluído, e a gente sabe E que como não. se não houvesse dívida a ser paga. Isso. Né? E o problema, Mariana, é que é uma dívida que precisa ser paga, mas uma transformação de pensamento que também precisa ocorrer. Porque se a gente tem, por exemplo, as cotas raciais, mas a gente não teve, por exemplo, as universidades preparadas para receber essa população negra quando ela chegar. Imaginem os primeiros jovens negros que entraram nas universidades, o barco que eles levaram, as ofensas que eles sofreram, as violências que eles sofreram,
porque esses locais não estavam preparados e ainda não estão preparados para nos receber. Então, a gente entra nas universidades e a gente continua sofrendo racismo porque as pessoas não nos enxergam nesses lugares. As pessoas até hoje não me enxergam dentro do fórum como advogada. Não enxergam uma jovem negra como estudante de direito, como um estudante de medicina, como um estudante de jornalismo e das mais diversas áreas. Porque as pessoas estão acostumadas, a sociedade está acostumada a olhar para a pessoa negra e ver e acreditar que ela ainda está nos empregos subalternizados, que foi onde nos colocaram por muito tempo e que pretendem nos colocar, que também é arquitetado pela sociedade. E quando a gente fala dos comentários que o Flávio ouviu, é pelas pessoas que ou não continuam tendo essa consciência de que está tudo bem, ou as pessoas que preferem acreditar que está tudo bem, para que elas não tenham que se comprometer a mudar. Porque quando a gente percebe que não está bem, ou se torna como a Mariana e o Flávio, ou vai ter que começar a trabalhar para mudar. E não é mudar dentro da gente e mudar o que está ao nosso redor, e não concordar com as falas que a gente ouve ao nosso redor, nos mais diversos lugares. E é por isso que muita gente prefere acreditar que o filme Marighella é como qualquer outro filme da Disney e das princesas que a gente via lá na Disney, e não como algo que aconteceu. Que as pessoas não conseguem acreditar que alguém tenha morrido daquela forma, que isso tenha acontecido, e que não é escolha. Que é história, não é escolha, é história. E uma terceira categoria de pessoas, que são as pessoas que concordam. Sim. Com isso. Esses são os mais difíceis, né? Esses são os mais difíceis. Sim. Porque até para estabelecer minha comunicação não violenta com eles, eu tenho que me exercitar muito. Esse é o maior desafio para mim, como defensora pública, confesso, é conseguir estabelecer uma comunicação não violenta de conscientização de direitos para esses grupos. Eu acho que se vocês tiverem qualquer sugestão, me mandem para a defensoria, porque para mim o maior desafio é esse. É conseguir estabelecer um diálogo, conseguir uma comunicação não violenta para fissurar aquele tipo de pensamento com o qual eu não comungo e não respeito, né? É difícil você comunicar sem respeito, se você mesmo. Então, assim, eu faço a minha meia-culpa em relação a eles, assim, os meus amigos, né, minha família, todo mundo já, assim, as pessoas já nem, acho que elas comigo já não perdem muito tempo. Mas a gente tem que conseguir comunicar com eles, de certa forma, para evitar o Bolsonaro de novo, para evitar a reprodução dos pensamentos, a reprodução do comportamento discriminatório, da linguagem discriminatória. Tem uma parte do desafio aí que nos incumbe também, de estabelecer o diálogo, não só interinstitucional, quando nós falamos conosco, né, que nós três falamos a mesma linguagem, que é a linguagem de direitos humanos, mas principalmente esse desafio para dizer para aqueles que não têm a menor noção do que eles estão a dizer, do que eles estão a defender, enfim. Eu acho que esse é um grande desafio aqui que eu me coloco eu faço até minha meia-culpa, que eu tenho dificuldades, realmente. Eu preciso evoluir e melhorar nesse aspecto. Como médico, eu tenho tido que fazer esse papel, porque a gente trata pacientes que são de diferentes vertentes, e não necessariamente os pacientes escolhem o seu médico. E a gente não escolhe o paciente também, a gente tem que atender com qualquer característica e ser independentemente tratado da melhor maneira possível todas as pessoas. Mas eu concordo contigo que é um exercício profundamente difícil, mas tem que ser feito, né? E eu acho tem que ser feito e a gente tem que arrumar um caminho de sucesso aí para... Exatamente. Porque quando é a defensora atendendo o assistido, eu consigo, porque os nossos assistidos não são todos anti-Bozo, né? Anti-Bolsonaro, desculpa, gente. Existe pobre de direita no Brasil num nível que não... Sem dúvida. Né? Gente, ele foi eleito, quer dizer, ele conseguiu atingir todo mundo em várias camadas, em vários... então, é ali que eu preciso conseguir o acesso também, né? Para dizer, olha, você está aqui na defensoria, a sua situação é contra ele. Assim, você não tem um auxílio. A gente, às vezes, no atendimento, eles estão pedindo trabalho para a gente. Doutora, você não tem um emprego, você não tem... Né? Então, a gente vê o tamanho da nossa impotência também, mas, de certa forma, quando são os com os quais não comunicamos tão bem, né, para sem querer estigmatizar, né, as pessoas chamam
de Minions, mas quando aparecem, a gente tem que tentar uma comunicação não violenta para sensibilizar ali para aquele caminho, para tentar mudar, porque a mudança da cultura demora muitos anos. A mudança da cultura, ela é tênue, ela é individualizada e também ela é coletiva. A gente tem que, sabe, evoluir nesse ponto de consciência da população como um todo. Às vezes, Sim, eu concordo. é basicamente isso. Concordo plenamente contigo. Eu acho que uma das coisas que eu notei que facilita, tragicamente, é quando existe uma emoção muito forte por parte do paciente. A perda de um ente querido, aí você sente uma possibilidade de tocar o lado humano da pessoa. Porque Sim. a aparência que eu sinto é que as pessoas têm dificuldade de demonstrar sua humanidade quando estão defendendo uma posição tão radical como a dele. Mas quando elas têm que defender uma coisa mais pessoal, fica difícil ela defender. Aproxima mais a gente, o coração aproxima mais do que a mente. E eu acho que é uma possibilidade de tocar um outro nesse momento. Eu tenho sentido isso em várias situações. Procurar trabalhar o lado emocional, o lado afetivo, o lado da vida real da pessoa, não da vida imaginária. Porque tem muita coisa imaginária nesse machismo, nessa coisa do eu sou forte, eu consigo, eu sou macho e tal, que é a característica muito forte da posição política, né? E eu acho que quando você consegue romper com isso e trabalhar a fragilidade do ser humano que está por trás, eu acho que você consegue ter um efeito melhor. Sim, concordo com o Flávio. Aprendendo com ele hoje. Aprendi também hoje. Boa sorte no uso. Se você tiver sucesso, me avisem. Eu estou coletando casos, estudos de caso. Beleza. Pois é. Bom, partindo aqui já para o final, a gente passou um pouquinho de 1 hora de live já. Eu queria agradecer primeiro pela presença do Flávio, pela presença da Mariana, que está de férias, mas se dispôs a estar aqui conosco. Foi uma honra conversar sobre um assunto tão importante e um relatório que eu comecei a ler, mas que eu estou entusiasmada e que eu quero ler até o final. Mas eu queria trazer uma perguntinha assim para o final da live, para saber como vocês enxergam as violações de direitos que aconteceram dessa população e, principalmente, a importância da população se inteirar do que está acontecendo, dessa discussão, principalmente dessas discussões, para a gente ter uma ruptura de pensamentos e uma mudança na sociedade, inclusive das novas políticas, porque como a Mariana mesma trouxe, está vindo aí uma nova variante, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, e a gente precisa de medidas daqui para frente, principalmente porque muita coisa não foi feita, e a gente não pode voltar lá para o passado, mas a gente tem um futuro. E aí o que eu queria que vocês trouxessem é a visão de vocês do que podemos fazer daqui para frente, se a sociedade começar a se inteirar do que vem acontecendo, das discussões que vem acontecendo, e como cobrar, como políticas públicas, o que a gente precisa daqui para frente para a gente conseguir continuar reduzindo as mortes cada vez mais, principalmente da população, da massa da população. Olha, eu pessoalmente, eu acho que o fundamental é criar essa comissão da memória. Eu acho que sem uma comissão da memória que mantenha viva a discussão sobre a causalidade, a doença, tudo, nós não vamos ter condições de manter viva a discussão sobre o futuro. Porque sem isso, sem a dor, sem o passado, sem a história, fica difícil você manter uma realidade. Especialmente se as pessoas se caracterizarem totalmente a pandemia. Por exemplo, existe gente que, quando você fala que 4/8, 4/5 das mortes foram evitáveis, as pessoas dão risada na minha cara. Nós temos que evitar nós temos que reverter essa situação, nós temos que criar pelo menos uma dúvida nas pessoas sobre isso. Quer dizer, se a gente não conseguir ver que a verdade saia, pelo menos que a gente chegue o mais próximo dela possível.
porque senão vira mentira, vira a história da carochinha, como a coisa da tortura virou. Quer dizer, quando eu falo que faz 40 anos que eu faço terapia, e que isso daí não tem cura, a minha terapia, né? Não tem como curar. Né? E, o que aconteceu, aconteceu, e a gente teve que viver isso, e muita gente teve que viver. Quantas pessoas viveram isso que não tiveram condições de fazer terapia? Quantas pessoas que sofreram as mesmas coisas que eu sofri, e que não tiveram as mínimas condições de ter apoio de ninguém para enfrentar o que aconteceu? Eu vejo minha ex-mulher, por exemplo, ela nunca voltou para o Brasil. Ela foi para o exílio e ficou. O sofrimento dela foi muito grande demais para ela voltar para a terra do Natal. Quantas pessoas sofreram a mesma coisa e não puderam sair daqui? Tiveram que conviver como o LGBTQIA+, tem que conviver na sua casa, com pessoas que agridem diariamente, e não acreditando em você, te chamando de mentiroso, te chamando de inventor de histórias e coisas desse tipo. Eu acho que um dos componentes fundamentais é esse, é o componente da memória. E de ser chato mesmo. Nós temos que ser chatos. Temos que fazer lembrar. E a segunda coisa é ir até o fim. Ir até o fim significa fazer todas as lutas que a gente está fazendo. Não tem uma luta específica. É levar para o internacional, levar para o nacional, levar para aqui, levar para ali, levar para o bairro. Porque eu acho que direitos humanos é uma luta de bairro. Ou ela começa no bairro, ou ela não tem luta de direitos humanos. Ou a gente muda a cultura local de direitos humanos, ou a gente não muda a cultura, porque a cultura é a cultura local. Ficar fazendo cultura internacional, cultura nacional, na Globo, discutindo debate na novela, não interessa. O que interessa é você ter a realidade no dia a dia, que as pessoas saibam que direitos humanos, o que é direitos humanos no dia a dia. O que é um ator, o que é um defensor real no dia a dia. A gente tem que mostrar que tem defensor de verdade e defensor de mentira. A gente não pode parar, não pode aceitar mais essa história que todos os defensores são defensores. Não são. Tem defensor da ordem e defensores dos povos. E, infelizmente, a ordem e o povo nem sempre estão no mesmo lugar. Aliás, graças a Deus, não estão. Porque, eu acho que ordem unida já chega de ordem unida. Nós temos que ter unidade na humanidade, na nossa diversidade, e não na unidade absurda de sermos todos iguais, por lei. Eu acho que é isso aí, é o que eu proponho, e eu acho que a gente tem que ir até o fim e tentar levar esse cara para a justiça, porque ele merece, não porque ele é ele, porque ele cometeu crimes. Ele não cometeu coisas leves, ele cometeu crimes graves contra a humanidade. E ele deve ser julgado por isso, não por ser contrário às nossas posições políticas, mas porque ele fez o que não deveria ter feito. Ele feriu as leis da humanidade e as leis da nossa nação. Obrigada, Flávio. Mariana, é com você. Então, deixa eu. Minhas últimas palavras aqui para a gente poder encerrar, porque eu acredito que a gente possa fazer. Acho perfeito o plano do Flávio em relação à Comissão da Memória, e aí eu volto a reforçar, porque também, não só por ser a minha tese de mestrado, mas é porque eu fui estudando isso justamente por ser defensora e ver que, às vezes, havia uma separação entre aquilo que eu defendia juridicamente num processo, ou até numa tutela coletiva, e aquilo que eu via na prática no meu dia a dia, né, com o meu assistido, conversando, né, eu gosto do tete-a-tete, né, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de fazer as coisas assim, o povo fala que eu sou doida, eu não acho que eu sou doida, não, eu acho que é parte do meu dever, acho que é parte da minha obrigação chegar a quem não chega, até a quem não adentra a defensoria, que nem todo mundo vai para lá, mas todo mundo tem a demanda, né? Então, a gente também tem que chegar lá. E com essa preocupação que eu tenho de chegar, e até como defensora, como nós não temos defensoria pública em todas as comarcas, a minha preocupação é que a gente consiga pegar justamente esses tratados de direitos humanos, pegar por meio desses relatórios e realizar um diálogo interinstitucional, uma memória, uma coisa organizada para que possa chegar não apenas para nós, que somos dentro de um privilégio, mas
também para o meu assistido que não, numa comarca que não tem defensoria, numa comarca mais longínqua. Eu estou aqui em Jeri, e aí eu vou passando, eu fico vendo assim as casas, né? Ah, aquelas casas mais longínquas. Qual será o acesso que aquela pessoa tem à informação, né? Como é que aquela pessoa consegue exercer um direito de lá de onde ela está, né? Será que ela tem água? Será que ela, né? E se ela não tem água, como é que ela vai conseguir discutir outros direitos? Então, a minha preocupação é que a gente consiga organizar para que essa cultura de direitos humanos realmente consiga chegar ao local onde ela deve chegar. E se não chegar, né, dentro de uma situação de violação, que a gente possa botar realmente a boca no trombone em todos os sistemas possíveis, não apenas o judicial, porque não é só a justiça, a gente tem aí o STF com algumas decisões, e não só o STF, né, a gente ganhou outro dia no STF um habeas corpus de uma pessoa que portou uma tesoura. Ai, que absurdo! Absurdo? Absurdo é que teve um juiz, teve um desembargador, teve o STJ, aí chegou ao STF. Mas nem tudo a gente ganha no STF. Então a gente tem que ter outros mecanismos nessa ideia sua da memória, Flávia. Eu acho muito interessante se a gente puder realmente trabalhar com esses relatórios. Por isso que eu estou apaixonada por esse relatório, eu quero ler esse relatório todinho. Para a gente conseguir diálogos interinstitucionais que a gente possa fortalecer a própria comunidade para dar o acesso aos direitos, para dar acesso à informação de como exercer os direitos. Não adianta só o quê, é o que, como e por quê, né? Para a gente evoluir nessa cultura, nessa militância. É isso que eu acredito. E eu acho que, completando isso daí, nós tínhamos que fazer uma volta total e começar a fazer júris populares. Que eu acho que trabalhar com júris populares, nós fizemos um júri popular sobre a fome, que foi muito interessante, que saiu o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, que foi entregue para a CPI, inclusive. É muito interessante também. E tem um Tribunal Popular Internacional que faz julgamentos, que são julgamentos internacionais, e nós estamos tentando ver se a gente traz para fazer o julgamento no Brasil. Interessante. Se tiver, eu quero saber. Vou deixar vocês saberem. É uma organização que é baseada na Itália, que foi criada por freiras exiladas do Brasil. É um grupo interessantíssimo, uma fundação que foi criada por um deputado italiano com apoio dessas freiras. E eles até hoje têm o Tribunal Internacional Popular. Já fizeram julgamento de vários casos no mundo inteiro. A gente está tentando trazer para o Brasil. A gente pode, por exemplo, só mais essa, todo mundo aqui com fome, as minhas amigas de férias quase rangendo os dentes para mim. Eu já não faço contato visual com elas, é a última, eu juro. A gente pode tentar mandar para o fórum essa ideia, um manifesto para trazer esse Tribunal Popular. O que você acha, Flávio? Uma ótima ideia. A gente, né? Porque aí a gente arruma uma metodologia PAN aí para dar um grito para trazer esse Tribunal Popular. A gente vai ter mais força nesse fórum, né? Pode ser uma. Sim. Com certeza. Ótima ideia. Estou lisonjeada de estar aqui com vocês de verdade. Assim como vocês trouxeram, eu entendo essa necessidade da Mariana de que a nossa voz e de que essas discussões que estamos tendo aqui e que vão chegar muitas vezes de pessoas que nos conhecem, que estão mais próximas a nós, apesar de, não falo próximas no sentido de serem nossos amigos, mas de conhecimento mesmo, das localidades que as pessoas se encontram, dos interesses em comum. Mas também entendo que quando a gente fala da população de base, da população mais simples, das periferias, das comunidades, dos territórios, que muitas vezes essa live não vai chegar nesses lugares. E também entendo o quão importante é que essa conversa, que esse discurso, que esse nosso pensamento, que um relatório como o do Flávio, que um assunto como a pesquisa da Mariana, muitas vezes os assuntos em que estudo, que inclusive é importante falar que escrevi no relatório que a Juliana Souza entregou para a CPI, falando dos impactos da pandemia para a população negra no Brasil. Então, tudo isso que nós viemos discutindo, que nós viemos estudando e que vamos entregando em determinados espaços, não chegam nas periferias, e a gente sabe disso. E entendo que uma das coisas muito simples e que podem fazer chegar, e que aconteciam antigamente muito mais corriqueiramente que hoje em dia é muito mais difícil a gente ver, são os teatros de rua, que levavam esses nossos gritos que estão aqui
lá para as periferias, lá para as cidades pequenas. Aos 12 anos, fiz parte do teatro de rua lá na Bahia e fico lembrando exatamente disso quando eu vi a Mariana falando, porque a gente viajava aos finais de semana para as mais diversas cidades pequenininhas para levar esses gritos, essas vozes, essas discussões que muitas vezes ficam presas ali em Salvador, aqui em São Paulo, aqui em Campinas, aí onde a Mariana está, onde o Flávio está, e que a gente consegue muitas vezes levar para nível internacional, mas como vocês falaram, que não chega na população de base, que não chega nos pequenos territórios. Isso é um prejuízo que a gente tem, que é quando a gente tem informações valiosas como essa, que não chegam nos pequenos territórios, a gente tem um presidente como o que a gente tem atualmente sendo eleito, porque essas pessoas não tiveram acesso a essas informações e não estão tendo acesso ao que a gente está discutindo hoje. Então, é extremamente importante conseguir levar esse diálogo para os mais diversos lugares, mas reforço aqui que a ideia do Flávio dessa memória viva é extremamente importante e é interessante e fico apaixonada assim pela ideia, mas também apoio a ideia de vocês de fazer o tribunal no fórum. Vamos pensar em como fazer isso e implementar no fórum, super à disposição para isso. Nem que seja um manifesto para trazer, né, para aumentar, amplificar essa voz desse pedido, né, de trazer. E só talvez utilizar o pessoal da cultura. Só um último comercial. Junto com o relatório denúncia, que vocês estão com o link aí disponível, existe um relatório chamado de subsídios. Ele inclui todos os outros relatórios, e ele está junto com esse relatório, no mesmo lugar. Vocês podem encontrar, ao lado, vocês vão encontrar o relatório subsídios, que são os outros 11 relatórios. Perfeito. Todos setoriais. Muito obrigada ao Flávio, muito obrigada, Mariana, muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Espero que vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir posteriormente abram esse relatório, leiam esse relatório que eu já comecei a ler e que é extremamente importante para a gente começar realmente a tomar conhecimento de muita coisa que a gente muitas vezes não teve a chance de refletir, porque como o Flávio falou, são diversos acontecimentos que viemos tendo em meio a essa pandemia, mas a gente deixa aqui a reflexão do quão importante é estudar esses assuntos, pensar junto, coletivamente, para a gente realmente conseguir mudar daqui para frente, o que a gente não conseguiu fazer durante a pandemia. Muito obrigada, ótima noite a todos. Foi uma honra. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo. Um beijo para todos.